Como é que o mundo ainda está falando sobre uma estátua que só existiu por meros 54 anos, mais de 2.000 anos atrás? O que tornou essa construção antiga tão única que ainda é motivo de discussão? Estou falando do Colosso de Rhodes, é claro, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, juntamente com a Grande Pirâmide de Gizé e os Jardins da Babilônia. Há muitos mistérios em torno dessa estátua antiga, mas primeiro vamos ver alguns dos fatos, certo? O que sabemos é que os habitantes locais decidiram iniciar o enorme projeto assim que terminou um cerco macedônio sobre a ilha. Em outras palavras, era uma maneira de honrar os poderes superiores pela vitória. Usando muito do material deixado pelos macedônios, eles iniciaram a construção do colosso, que, segundo estimativas, demorou cerca de 12 anos. A maioria das descrições contemporâneas do monumento concorda que ele tinha pouco mais de 30 metros de altura. Só para comparar, é um pouco menor que a Estátua da Liberdade, que tem pouco mais de 45 metros. Pode não parecer muito, quero dizer, a da Liberdade é atualmente classificada como a 52ª estátua mais alta do mundo. A campeã aqui seria a da Unidade da Índia, orgulhosa de seus impressionantes 182 metros. Mas para a época em que foi executada, isso era uma grande conquista. A altura mais ou menos semelhante é a única conexão entre o Colosso de Rhodes e a Estátua da Liberdade? Na verdade, não. Sabemos que os americanos se referem à Lady Liberty como o Colosso Moderno, já que ambos os monumentos foram erguidos para simbolizar a libertação. Há até uma placa colocada dentro do pedestal da estátua de Nova York, com a inscrição do primeiro verso do soneto: "O novo Colosso, não como o gigante de bronze da antiga fama." Para erguer a enorme figura, com certeza foi necessário muito bronze. Alguns registros antigos dizem que a construção exigiu de 12 a 13 toneladas do metal. Mesmo para os tempos modernos isso é muito, mas para aquela época falou-se até de uma operação que envolvia a indústria de bronze do mundo inteiro. O homem encarregado de dar vida à estátua foi Carés de Lindos, um escultor grego local. A obra durou de 294 a 282 a.C., mas infelizmente ele nunca conseguiu ver o resultado final. Não sabemos ao certo por que isso aconteceu, mas alguns registros afirmam que o colosso pode tê-lo levado à falência completa, pois Carés não conseguiu estimar com precisão os custos. Mas não o culpo, ninguém havia construído algo semelhante antes. No entanto, ainda não sabemos ao certo como seria possível dar vida a algo tão grande naquela época. Não havia nenhum dos equipamentos que temos hoje, como escavadeiras ou elevadores. Alguns registros antigos dizem que foi necessário inventar um método totalmente novo e personalizado. Tudo aconteceu no local, montando peça por peça. Supostamente dividiu-se a estátua em muitas seções diferentes, e a primeira parte a ser erigida foi a dos pés. À medida que cada divisão ficava pronta, enormes montes de terra eram colocados ao redor, para que fosse possível continuar trabalhando na próxima seção acima. No entanto, esses registros foram feitos mais de 100 anos após o término do Colosso, então não podemos saber sobre a precisão dessas informações. Durante todos esses 12 anos, os gregos locais trabalharam para construir o monumento. Começaram com uma base de mármore branco colocada aos pés da estátua, e então continuaram com uma espécie de esqueleto de ferro ao qual prendiam as placas de bronze. Mas por que escolheram o bronze? Isso foi mais por razões práticas, já que esse metal é mais forte que o ferro e também pode suportar condições climáticas extremas. Mais ainda, se você pensar bem, a estátua estava localizada bem perto do mar, então o ar ao redor dela seria bem salgado. É por isso que era necessário usar um material bastante resistente. E o que dizer da localização? Bem, isso é algo que também está em debate há muito tempo. Os pesquisadores inicialmente acreditavam que o colosso ficava com uma perna de cada lado do porto de Mandrake, um dos muitos na cidade de Rhodes, basicamente em sua entrada. Por mais imponente que possa parecer, provavelmente não foi o caso. Em primeiro lugar, isso significaria que o porto precisaria ser fechado durante toda a construção, o que não parece corresponder a todos os outros registros. Mais ainda, depois que a estátua caiu, possivelmente teria bloqueado toda a área, o que novamente não parece ser mencionado em nenhum lugar. As representações mais recentes dizem que teoricamente ficava no lado leste do porto de Mandrake, ou talvez ainda mais para o interior. Então, o que aconteceu com essa estrutura impressionante? Será que não sobrou nada dela? E por que ela sobreviveu por apenas 54 anos, já que demorou tanto para ser construída e foi tão importante para os habitantes locais? Bem, por mais que os gregos a admirassem e a valorizassem, um terremoto tirou deles o Colosso de Rhodes.
A história diz que, devido ao movimento da terra abaixo dela, a estátua quebrou nos joelhos e caiu ao chão. No entanto, ainda continuou a ser admirada por séculos. Os moradores se recusaram a reconstruí-la, pois consideravam isso um sinal e não ousavam intervir no destino. Só em meados do século VII, retiraram completamente o que restava do monumento. A lenda diz que foram necessários cerca de 900 camelos para levar todo o bronze para longe do local. E a aparência? Este é também um aspecto que ainda está envolto em mistério. Apesar de ser um símbolo do orgulho local por sua independência, a representação da estátua não foi usada para nenhuma de suas moedas, embora isso fosse meio costumeiro. Alguns historiadores de arte pensam, no entanto, que o colosso era semelhante a outras representações do mesmo personagem mitológico, uma figura masculina que tinha raios de luz saindo da cabeça. A posição das mãos também ainda está em debate. Alguns dizem que podia estar segurando uma tocha. Da mesma forma, não sabemos se estavam viradas para baixo ou se o braço direito estava levantado, como em representações semelhantes da mitologia grega. O original pode não estar mais aqui para admirarmos, mas existem alguns planos para reconstruí-lo. Um grupo de arquitetos europeus pretende erguer uma versão do século XXI da antiga estátua, planejada para atingir pouco mais de 150 metros de altura. Deve servir como um centro cultural combinado com um farol. Para garantir que não terá o mesmo destino de seu ancestral, os designers pretendem usar a tecnologia disponível hoje. Em primeiro lugar, querem cobrir todo o exterior do moderno colosso com painéis solares para que o enorme edifício tenha eletricidade suficiente. Também desejam usar recursos modernos para garantir que terremotos e forças do vento não afetem novamente a estrutura. Para isso, planejam erguê-la sobre uma base de tripé, saindo de suas duas pernas e um terceiro pilar de sustentação, construído a partir da faixa colocada sobre o braço e tocando o solo. Também querem colocar suporte de aço pesado ao redor da base para contrapeso. E até pensaram em um sistema de suspensão que permitiria que a estátua balançasse para frente e para trás, tornando-a um pouco mais flexível e capaz de resistir a diferentes condições climáticas. No entanto, os custos deste projeto são bastante altos, estimados em cerca de 283 milhões de dólares. Os defensores do colosso moderno estão otimistas, pois têm certeza de que podem arrecadar essa quantia impressionante de dinheiro por meio de crowdfunding e investimentos privados. As estátuas Moai estão firmes e fortes há centenas de anos. Primeiro, as pessoas se esforçaram bastante para esculpir essas grandes esculturas. Depois, simplesmente pararam de fazê-las. Por que será? Vamos investigar esse mistério. A Ilha de Páscoa, localizada a pouco mais de 4.000 quilômetros do leste do Tahiti, possui uma área de cerca de 160 quilômetros quadrados. Até hoje, é uma das mais isoladas do mundo. Antes, era coberta por florestas cheias de árvores e samambaias diferentes, mas quando os primeiros humanos chegaram, cerca de 400 anos depois de Cristo, o verde passou a desaparecer aos poucos. E no início dos anos 1250 depois de Cristo, as estátuas Moai começaram a surgir em todos os lugares dali. Elas eram feitas com diferentes tipos de rocha, cinzas vulcânicas prensadas, basalto, traquito e escória vermelha. Por ser uma ilha vulcânica, esses eram os únicos materiais disponíveis. E assim que os construtores concluíam seu trabalho, cobriam as esculturas com pedra pómez. Os rostos delas são diferentes, mas há algo em comum: as expressões fechadas e narizes largos. Os braços foram esculpidos junto ao corpo, algumas possuem chapéus em cima das cabeças. Há quase 900 estátuas espalhadas pela ilha, de tamanhos diferentes. A altura média é de 4 metros, e as maiores chegam a ter 10 metros de altura e 82 toneladas de peso. Pelo fato de terem rostos diferentes, especula-se que sejam representações e homenagens a ancestrais, chefes e outras pessoas importantes que viveram na ilha. Mas sem qualquer evidência, fica praticamente impossível descobrir a verdadeira finalidade delas. Antes, elas ficavam lindamente dispostas pelo litoral, vigiando as pessoas nos acampamentos. As costas delas ficavam viradas para o mundo espiritual do mar. Quando os europeus descobriram esses monumentos, nos anos 1700, muitos já estavam caídos. E a construção deles havia parado muito antes disso. Foi necessário muito esforço para fazer essas esculturas. Artesãos profissionais passaram um bom tempo esculpindo lentamente as estátuas com ferramentas básicas. Uma equipe de até 6 pessoas trabalhava duro durante um ano inteiro para fazer apenas uma delas.
Depois, era preciso transportá-la para um local especial na ilha, percorrendo uma distância de quase 18 quilômetros. Com a ajuda de datação por carbono, especialistas conseguiram descobrir que as estátuas começaram a surgir em 1250 d.C. E aí, de repente, em 1500 mais ou menos, o processo simplesmente parou. Os criadores dos monumentos largaram seus cinzéis onde os estavam usando. E só um quarto de todas as esculturas foram transportadas para onde deveriam ficar. Metade delas ainda continua na pedreira, enquanto outras foram abandonadas no chão, no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu na ilha e fez todos perderem o interesse pelas estátuas. Há muitas teorias sobre o que poderia ter acontecido e a maioria tem a ver com o desmatamento. Os moradores de Páscoa podem ter usado madeira para transportar as esculturas pelo local. Eles certamente fizeram isso com a ajuda de trenós e cordas, com troncos para rolar as obras ou com canoas para fazê-las flutuar. A mata começou a ficar desfalcada. As árvores levavam muito tempo para crescer e ratos comeram a maioria das sementes. As pessoas usavam madeira para muitas coisas e precisavam dela não só para atividades práticas, mas também para criar outras estátuas. Outro motivo que pode ter feito os moradores locais pararem de esculpir as esculturas foi a dedicação a outros projetos. Jardins especializados de pedra estavam se tornando cada vez mais comuns com o crescimento da população. Eles eram ótimos para o solo, mantendo-o aquecido e fertilizado ao mesmo tempo. Os habitantes gastaram muito tempo e esforço fazendo esses jardins de pedra, então tiveram que deixar a construção e deslocamento de estátuas de lado. Outra teoria sugere que as crenças do povo mudaram ao longo dos anos. Supõe-se que os moradores viam as obras como uma conexão com seus ancestrais, mas depois de algum tempo, rituais que mostravam força e resistência se tornaram mais populares. E com eles, os habitantes de Páscoa começaram a esculpir imagens relacionadas às aves marinhas, que se tornaram os principais animais de lá. As pessoas começaram a acreditar que estavam sendo cuidadas por seus ancestrais através dos pássaros e não das estátuas. Então, não fazia sentido continuar a construí-las. Qualquer uma dessas teorias pode ser verdadeira, mas o problema mesmo era que uma ilha tão pequena não conseguia comportar uma população em crescimento. Então, o que antes era um terreno exuberante, cheio de verde, se tornou uma paisagem desértica. Nos primeiros séculos, as pessoas se valiam dos recursos que a floresta fornecia, mas a agricultura ganhou mais importância após 1550, quando as florestas desapareceram. Tribos que antes trabalhavam juntas para construir monólitos fantásticos passaram a competir umas com as outras. Durante essa disputa por território e recursos, as estátuas Moai foram derrubadas, pois as pessoas queriam reduzir sua importância. Ao longo dos séculos seguintes, todas as obras estavam no chão, mas nem todas propositalmente. Muitas caíram naturalmente após anos de abandono. Algumas até foram parar dentro do mar que cerca a ilha. E lá ficaram por um bom tempo. Mas essas últimas tiveram mais sorte. Foram reerguidas para serem admiradas por turistas do mundo todo. Se você resolver viajar para conhecer esse local isolado, provavelmente a primeira pergunta que vai se fazer não é como as estátuas foram feitas ou como foram transportadas. Sua dúvida será: como é que alguém conseguiu chegar neste fim de mundo? Foi um dos maiores feitos da história. Os polinésios fizeram coisas extraordinárias. Desde os anos 1500 a.C., esse povo velejador começou a explorar o mundo. Com as invenções marinhas mais avançadas de sua época, eles navegavam usando catamarãs e canoas, começando pelo sudeste da Ásia e habitando muito mais lugares ao longo do Pacífico. O local mais ao norte em que viveram foi o Havaí, em 900 a.C., e a extremidade sul habitada por eles foi a Nova Zelândia, em 1200 a.C. A jornada mais distante para o leste foi, claro, a Ilha de Páscoa. Em poucas centenas de anos, esses primeiros navegantes habitaram uma área de milhares de quilômetros quadrados. Eles simplesmente memorizavam onde estiveram antes e, assim, conseguiam navegar pelo oceano. Para isso, usavam uma vasta gama de técnicas. Assistiam ao sol nascer e se pôr durante o dia e se guiavam pelas estrelas à noite. Se estivesse nublado e os navegantes não conseguissem se orientar visualmente, usavam outros métodos brilhantes. Eles observavam os movimentos das correntes marítimas, os formatos das ondas e também a bioluminescência na água. Esses sinais os ajudavam a encontrar onde ilhas específicas estavam localizadas. Esses desbravadores até entendiam como os pedaços de terra e atóis ao longe causavam interferência no ar e no movimento marinho. As aves também lhes davam alguns sinais. Algumas migravam longas distâncias de uma ilha para outra, dando aos viajantes uma noção visual da rota que deveriam seguir.
outros tipos tinham horários específicos para se alimentar. Então, os marinheiros sabiam quando e onde elas caçavam e as seguiam. Os vikings certamente são famosos por suas habilidades de navegação, mas enquanto usavam uma bússola solar, os primeiros polinésios confiavam inteiramente no conhecimento que tinham da natureza e se deixavam guiar por ela. As habilidades deles eram tão avançadas que, em 1769, o capitão James Cook, um explorador inglês, até contratou um navegador polinésio devido a seu conhecimento profundo dos mares. Mas o mais surpreendente foi quando o homem desenhou um mapa de cabeça. Ele cobriu uma área de 3.200 quilômetros de extensão. Nessa região, havia 130 ilhas e o navegador conhecia 74 delas por nome. No começo da viagem, o capitão Cook não deu muito ouvidos aos conselhos do polinésio. Mas ao fim da jornada, estava impressionado e até reconheceu os polinésios como possivelmente a tribo mais distribuída na Terra. Hoje vamos fazer uma viagem na história da arte. Nosso foco principal é desvendar um mistério. As estátuas antigas sempre foram brancas? Visitaremos museus e até mesmo viajaremos no tempo para tentar desvendar como era a aparência dessas estátuas no passado. Para começar, pousamos em Nova York. Vamos subir os famosos degraus do Met, o Metropolitan Museum of Art, e caminhar nesse enorme museu. Você anda pelo corredor e chega à sala onde está uma das maiores coleções do mundo de estátuas gregas e romanas antigas. Admirando a grande variedade de estátuas, uma coisa fica evidente. Elas são principalmente brancas. Faz sentido, já que seu material principal é um mármore branco. Durante séculos, historiadores, arqueólogos e pesquisadores tiveram isso como certeza. Essas estátuas não foram sempre brancas? Até as últimas décadas, isso não era algo polêmico. Mas, na década de 1980, os pesquisadores descobriram uma estátua grega antiga que era claramente pigmentada. Essa nova descoberta os fez pensar: será que todas as estátuas antigas eram pintadas? Vamos dar uma olhada de perto nessa obra de arte. Descobriu-se que essa estátua grega do século III a.C. foi descoberta quase inteiramente pintada, ainda em sua forma original. Você não precisa prestar muita atenção para perceber que a estátua ainda carrega algumas das cores originais, como rosa, com alguns tons de azul e vermelho também. A questão é, essa estátua não é uma exceção, é a norma. Acontece que as civilizações antigas pintavam suas esculturas com cores brilhantes e vivas, mas em algum momento, ao longo da nossa linha do tempo, essa informação se perdeu. De acordo com os pesquisadores, a pigmentação de esculturas era uma maneira de aproximar suas representações da vida real. Vivemos com cores brilhantes, então a arte deve refletir isso, não acha? Aham. Então vamos dar alguns passos atrás e entender o que aconteceu. Por que as galerias dos nossos museus estão cheias de estátuas brancas até onde os olhos podem ver? Você deve ter ouvido falar de Michelangelo. É um famoso escultor italiano que esculpiu o icônico Davi e pintou o teto da Capela Sistina. Michelangelo foi um dos pintores mais emblemáticos do Renascimento. O Renascimento foi um período histórico em que artistas, filósofos e cientistas europeus desenvolveram um interesse renovado pelas criações da Grécia Antiga e de Roma. Artistas como Michelangelo estudaram uma série de esculturas romanas, como esta, Laoconte e seus filhos. Eles se apaixonaram por suas figuras realistas em mármore branco intocado. A única coisa que eles não sabiam, e não tinham a tecnologia para saber, era se os pigmentos coloridos dessas esculturas haviam desaparecido. Afinal, elas só foram encontradas após passarem muitos anos enterradas ou deixadas ao ar livre. Especula-se que essa estátua, o Laoconte, tinha cobras e mantos coloridos, por exemplo. Quando os artistas renascentistas trabalharam para homenagear os artistas antigos, também deixaram suas obras-primas nuas. Esculpiram-nas diretamente no mármore e as deixaram brancas, sem pigmentação, provavelmente porque era assim que achavam que as coisas eram feitas nos velhos tempos. As obras de Michelangelo e seus pares influenciaram a próxima geração de escultores. Então, essa maneira de fazer arte viajou para os tempos modernos sem muito questionamento. No entanto, são abundantes as evidências de pigmentos coloridos em estátuas antigas.
Algumas pesquisas mostram que os estudiosos sabem há pelo menos um século que as esculturas antigas não eram originalmente todas brancas. Outros estudos sugerem que essa descoberta pode ter acontecido ainda mais cedo. No início da década de 1980, o arqueólogo Vinzenz Brinkmann fez uma grande descoberta. Durante seu tempo como estudante na Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, ele desenvolveu uma tecnologia que foi capaz de detectar policromia em amostras antigas de estátuas gregas. Policromia é a arte de pintar em várias cores. De qualquer forma, ele ficou surpreso com sua descoberta e confessou sobre por que e como outros pesquisadores e arqueólogos não falavam sobre isso. Acontece que a primeira descoberta de que as estátuas antigas não eram tão brancas aconteceu há muito tempo, muito antes de Vinzenz nascer. Aconteceu durante a descoberta de Pompeia, na década de 1700. Como você deve saber, a cidade de Pompeia, no sul da Itália, foi completamente tomada por lava após a erupção repentina do Monte Vesúvio. A cidade foi destruída, mas as nuvens de cinzas resultantes da lava conseguiram preservar grande parte da estrutura da cidade ao longo do tempo. Para historiadores de arte e arqueólogos, felizmente Pompeia tornou-se um terreno de escavação para o estudo da Roma antiga. Os pesquisadores encontraram vários afrescos conservados que retratavam cenas da vida romana diária. Em uma dessas pinturas, um artista é visto pintando uma escultura. Esse fato foi registrado por um historiador da arte muito famoso, conhecido como Johann Joachim Winckelmann. Ele também é considerado o pai da história da arte. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em outra estátua famosa. Para ver essa pessoalmente, você terá que voar até Roma e visitar os museus do Vaticano. Essa estátua para a qual você está olhando é uma representação clássica de César Augusto. Caso não saiba, ele é importante porque foi o fundador do Império Romano e o primeiro imperador de Roma. Essa escultura que você está vendo é chamada de Augusto de Prima Porta. Talvez você a tenha visto antes, provavelmente em um livro de história. A questão é que ela é sempre retratada em sua forma de mármore branco. Mas, de acordo com o achado arqueológico da década de 1860, a estátua original era muito mais colorida do que isso. De acordo com arqueólogos, a estátua de Augusto de Prima Porta tinha uma túnica carmesim, armadura amarela e um manto roxo. É importante ter em mente que as tintas não eram feitas artificialmente como são hoje. Os artistas só conseguiam produzir cor a partir de recursos naturais. O roxo, por exemplo, era uma cor extremamente difícil de fazer. Eles derivavam o roxo do muco de uma espécie rara de caracol, o que significa que qualquer um que usasse a cor roxa para pigmentar sua arte e suas roupas era poderoso e rico. Bom, isso parece prova suficiente para mim de que estátuas antigas nem sempre eram brancas. Mas, como podemos julgar pela aparência dos nossos museus modernos, não parecia haver interesse suficiente na comunidade artística para explorar ainda mais a policromia em estátuas antigas. Mas lembra-se daquele arqueólogo de quem falamos? Brinkmann. Bom, ele tem coletado dados sobre policromia desde a década de 1980. Em certo ponto, ele até começou a fazer réplicas coloridas de tais estátuas. A tecnologia usada está longe de ser simples. Para reconstruir essas antigas obras de arte, Brinkmann faz uma cópia de gesso 3D delas. Então pinta tudo à mão com a ajuda de sua esposa. Para descobrir quais cores foram usadas nas esculturas originais, Brinkmann usa luz UV. Certos pigmentos brilham sob a luz UV, expondo vestígios que, de outra forma, seriam invisíveis. Vamos pegar esse arqueiro colorido como exemplo. Olha essas cores. Essa peça é a reconstituição de um arqueiro de mármore no traje de um cavaleiro. Para esculpir com precisão o arqueiro, os restauradores tiveram que pesquisar muito sobre a história da região onde a obra de arte foi originalmente encontrada, já que as cores têm um significado cultural. Isso, com a tecnologia UV, permitiu a reconstrução que agora você pode ver. Parece muito longe da ideia que temos do que os gregos faziam, mas é exatamente como o original. De acordo com Brinkmann, não devemos ficar tão surpresos com o fato de as civilizações ocidentais antigas terem usado cores brilhantes para retratar suas realidades.
Afinal, romanos e gregos foram fortemente inspirados pelas obras de arte da civilização egípcia, da antiga Mesopotâmia e da Ásia. Por exemplo, se você olhar para a famosa esfinge egípcia, pode ser levado a acreditar que ela sempre foi assim. Mas não é o caso. Estudos modernos e reconstruções virtuais do monumento nos mostram que ele era muito colorido. Acredita-se que o corpo da estátua tenha sido pintado de terracota, enquanto o cocar real que circunda a cabeça deve ter sido dourado e azul. Todas essas eram consideradas cores importantes nos tempos egípcios, e só era adequado usá-las para retratar um faraó. A Estátua da Liberdade fica a 90 metros acima da Ilha da Liberdade, em Nova York. Ela é uma das atrações turísticas mais famosas do mundo, mas os usuários de drone devem manter seus aparelhos longe desse monumento. O termo drone geralmente se refere a qualquer aeronave pilotada remotamente. Também é usada a sigla em inglês UAV, que pode ser traduzida como veículo aéreo não tripulado. Você pode usar esse tipo de aeronave para um monte de coisas, desde entregar produtos até simplesmente se divertir um pouco. Os drones podem ser do tamanho de um avião ou pequenos como a palma da sua mão. Mas por que não se pode usá-los para dar uma espiadinha na Estátua da Liberdade? Bem, porque a Administração Federal de Aviação proíbe. Voos de drone não são permitidos dentro de um raio de 120 metros da escultura. Sem essa proibição, você conseguiria chegar pertinho da cabeça da estátua com o seu drone. Aí poderia ver que a coroa do monumento possui 25 janelas, criadas para representar os minerais naturais da Terra. Nova York faz de tudo para controlar todo o tráfego de aeronaves em seu território. No fim dos anos 70, a cidade proibiu helicópteros de pousar em helipontos em terraços por causa dos perigos que isso poderia trazer. Essa regra já não é mais válida, mas há certas restrições que ainda se aplicam. Os helicópteros ainda podem decolar e pousar usando um dos 3 helipontos da cidade. Eles precisam voar dentro de certa velocidade, acender luzes anti-colisão e de posição, anunciar sua localização na frequência apropriada e estar familiarizados com os cronogramas de voo e mapas de Nova York. A Estátua da Liberdade não é o único monumento que não recebe drones. A Hoover, a maior represa em arcogravidade dos Estados Unidos, também não permite a entrada de drones, assim como todas as outras barragens do país. Parques nacionais e estaduais, arenas esportivas e aeroportos são outros locais que proíbem drones. Do outro lado do oceano, na França, a cidade inteira de Paris é uma zona proibida para drones. Então pode dar adeus às gravações aéreas da Torre Eiffel, sinto muito. Se quiser dar uma olhada mais de perto no Burj Khalifa, em Dubai, atualmente o prédio mais alto do mundo, prepare-se para preencher muitas papeladas. Para quem está planejando fazer gravações divertidas do Sydney Opera House, na Austrália, saiba que sobrevoar a cidade de Sydney e sua bacia para fins recreativos é proibido. Fotógrafos e cinegrafistas profissionais podem tentar obter uma permissão especial. Sabe onde não há restrição nenhuma para drones? Dentro de um vulcão pelando de quente. Faz sentido, já que qualquer aeronave normal não toparia fazer essa expedição. Mas um homem de Oklahoma se dispôs a sacrificar seu brinquedinho. Em 19 de março de 2021, um dos muitos vulcões da Islândia, cujo nome é difícil demais para a maioria dos mortais pronunciar, entrou em erupção. Ele ficou ativo por 6 meses. Jatos de magma produziram fontes de lava que podiam ser vistas até da capital Reykjavik. Um piloto de drone de primeira viagem nos Estados Unidos estava visitando o local e conseguiu captar lindas imagens antes de seu drone derreter. Há inúmeras coisas interessantes que as pessoas fazem usando drones. Uma das utilizações mais práticas é limpar janelas. Uma empresa alemã está trabalhando para automatizar a lavagem de fachadas e tetos de vidro usando drones, mesmo em grandes altitudes. Há alguma chance de que alguém que esteja vendo este vídeo agora esteja usando um drone para fazer isso? Como assim? Algumas empresas de tecnologia agora estão investindo em drones para espalhar o acesso à internet ao mundo inteiro. Esses aparelhos são movidos à energia solar e feitos para voar mais de 16 mil metros acima do solo para prover acesso de internet a regiões remotas. Magnatas do setor imobiliário também usam aparelhos de drone para tirarem fotos aéreas das propriedades. Alguns de seus parques temáticos preferidos agora estão começando a usar drones em seus magníficos shows de luzes. Em 2016, para melhorar ainda mais esses espetáculos, um dos maiores parques temáticos do mundo apresentou uma patente para a tecnologia de projeção movida a drone. Resumindo, os drones transmitiriam imagens para um equipamento de projeção.
Imagine versões maiores que o normal de seus personagens preferidos da literatura e televisão sendo projetados na sua frente por meio de um drone. Seria maravilhoso, não? Pois é, agora esses aparelhinhos estão botando para quebrar no mundo do entretenimento. Com avanços tão criativos nessa tecnologia, incluindo aviões que conseguem voar sozinhos, isso não é surpresa alguma. Com melhorias nos dispositivos e na qualidade de captura de vídeo, esses equipamentos podem transformar o mundo das filmagens. Um drone poderia gravar uma cena sem precisar de um operador de câmera. Todos os ângulos e inclinações certos seriam programados com antecedência. Um dos usos mais importantes dos drones é prover ajuda em emergências. O drone ambulância, desenvolvido na Universidade de Tecnologia Delft, na Alemanha, vem com um kit avançado de primeiros socorros e instrui as pessoas que estão na cena do acidente a usar o equipamento para salvar uma vida. Os drones também são usados em operações de busca e resgate. Pelo menos 750 pessoas no mundo todo já foram resgatadas com o uso da tecnologia. Esses equipamentos cobrem áreas extensas rapidamente e alcançam locais de difícil acesso, e usam câmeras termais e zoom para fazer as buscas. Você já ficou ansioso à espera da pizza ou do novo par de tênis que comprou pela internet? Algumas de suas empresas preferidas de delivery também estão utilizando drones. Eles vêm com sensores que os fazem se desvencilhar os obstáculos pelo caminho e aterrissam sua encomenda em segurança perto de sua casa ou em outro local, e depois voltam à base. Esses aparelhos são perfeitos para regiões não urbanas. Podem ser usados diversos tipos para esse fim, dependendo das condições de entrega e de quão grande é a pizza. Tudo isso soa bastante moderno e high-tech, mas os drones já existem há bastante tempo. Já faz cerca de 30 anos que eles vêm ajudando na agricultura japonesa, permitindo que os agricultores façam em 2 dias o trabalho que levaria 10 dias. E ajudaram a produzir cerca de 1/3 de todo o arroz consumido no país hoje em dia. Os robôs, de modo geral, vêm auxiliando os humanos há muito tempo. Em 2014, o Royal Caribbean, uma famosa marca de cruzeiros, lançou seu bar biônico. Os baristas robóticos faziam 2 bebidas por minuto para os convidados e um total de 1.000 bebidas por dia usando 21 misturadores. Marco Pelle, do New York Theatre Ballet, se tornou a inspiração para os movimentos dos braços dos funcionários robóticos. Agora também vemos robôs enquanto assistimos a alguns de nossos esportes preferidos. Durante a maioria das competições, oficiais humanos têm sido responsáveis por pegar a bola que cai fora da área de jogo e outros equipamentos como garrafas de água. Mas agora eles podem descansar um pouco. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, a Toyota desenvolveu uma série de robôs de apoio no campo para fazerem as mesmas atividades. A ideia era facilitar o trabalho das pessoas, mas os robôs nem sempre querem ficar nos bastidores. Em 2019, a Toyota também produziu um jogador de basquete humanoide movido a inteligência artificial. O atleta fez história quando foi premiado pelo Guinness Book pelo maior número de arremessos livres consecutivos de basquete feitos por um robô humanoide. Nas Olimpíadas de 2020, o robô impressionou o público marcando cestas. Pode confessar, você não se importaria em ter um robô ajudando em tarefas chatas do dia a dia, né? A Samsung produziu um assistente chamado Bot Handy, que pode auxiliar seu dono em um monte de coisas na casa, desde servir bebidas à mesa do jantar até tirar os pratos sujos e arrumar os quartos dos humanos. O que foi isso? Pois é, cães robôs podem se tornar uma realidade em breve. Cães de guarda semi-automáticos que conseguem executar operações de patrulha bem-sucedidas já existem. Isso significa que você pode sair para passear tranquilo, sabendo que seu cãozinho robô protegerá o seu lar. Ou, caso não precise de um vigia, mas de um amigo leal, um robô pet por inteligência artificial será perfeito. Esses carinhas conseguem até demonstrar emoções. Eles aprendem e crescem com base na interação com seu dono e pela avaliação do ambiente ao seu redor. Fiquei com um pouco de medo. Vou ficar com o meu Rex mesmo. Ele não precisa de pilha. A Estátua da Liberdade nem sempre teve a icônica cor verde que conhecemos hoje. Ela originalmente consistia em uma cobertura de cobre sobre a estrutura de ferro, fazendo com que sua cor fosse um bronze brilhante. Com o passar dos anos, o cobre começou a oxidar, formando uma camada protetora chamada pátina e criando aquela tonalidade verde brilhante. Demorou 30 anos para a Lady Liberty ficar totalmente verde. Se o escultor da estátua Bartholdi tivesse feito do jeito dele, Lady Liberty nunca teria sido verde ou mesmo cobre, para dizer a verdade.
O arquiteto originalmente pretendia que a estátua fosse um farol. Para que o farol fosse visível à noite, Bartholdi pretendia envolver toda a escultura em folha de ouro para que brilhasse sob o luar. Ideia que foi rejeitada por ser muito cara. Nova York não é a única cidade a ter uma Estátua da Liberdade. Você pode encontrar uma versão muito menor da escultura no hall de entrada deste famoso museu em Paris. Esta mini Estátua da Liberdade foi criada por Bartholdi logo após a estátua original ser erguida para a Exposição de Paris de 1900, uma feira mundial realizada na França para celebrar as conquistas do século anterior. Há ouro no metal da tocha, mas se você olhar bem, verá que não é a tocha original que foi enviada da França. Cerca de 100 anos após a instalação da estátua, em 1986, chuvas frequentes e vazamentos de água danificaram a tocha e ela teve que ser substituída. A princípio, a velha tocha ficava exposta no museu no interior do pedestal. Mas recentemente, um novo museu foi construído na ilha e a tocha foi levada para lá. Alguns rumores sobre a estátua dizem que Thomas Edison uma vez quis fazê-la falar. Ele queria colocar um enorme fonógrafo nela, cujo som poderia ser ouvido até em Manhattan. Ainda bem que isso nunca se tornou realidade. Teria sido insuportavelmente barulhento na ilha e muito assustador. Lady Liberty chegou na França em 17 de junho de 1885, em mais de 300 peças de cobre, em 214 caixotes no navio francês Isère, que passou por uma terrível tempestade e quase afundou. A estátua poderia ter sido transferida para Baltimore, Boston, São Francisco ou Filadélfia, uma vez que Nova York não tinha dinheiro suficiente para pagar pelo pedestal. Essas cidades estavam dispostas a pagar pela construção sob a condição de sua realocação. Em 1983, David Copperfield fez a estátua desaparecer na frente de uma multidão. O público estava sentado em uma plataforma e o ilusionista abriu a cortina e mostrou a eles um grande nada no lugar de Lady Liberty. Na verdade, a plataforma se movia lentamente até atingir um ângulo em que a estátua não podia ser vista atrás de uma das torres da plataforma. Acredita-se que Charlotte, a mãe de Frederic Bartholdi, que foi o escultor, tenha sido a modelo para o rosto da estátua. Em 1876, um senador francês a conheceu na ópera. Ele ficou chocado ao ver uma versão viva da estátua. Algumas pessoas acham que a Estátua da Liberdade tem um rosto masculino. Segundo elas, não se parece muito com a mãe de Bartholdi, mas é uma cópia do rosto do irmão. Frederic conhecia seu rosto em detalhes, pois passava horas cuidando do irmão no hospital. No verão, a coroa da estátua é o lar temporário para falcões peregrinos. No inverno, corujas costumam ser vistas por lá. Muitas outras espécies de aves migram pelo Liberty State Park nos meses da primavera e outono, incluindo algumas raras. Os últimos residentes oficiais da Ilha da Liberdade eram da família do superintendente da Estátua da Liberdade. Eles moraram gratuitamente lá até que sua casa foi danificada em um furacão em 2012. Com uma altura total de 92 metros, quando a Estátua da Liberdade foi construída, era a estrutura de ferro mais alta do mundo. Claro, isso já foi muito superado. O edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa de Dubai, tem uma altura impressionante de mais de 829 metros. Isso é quase 9 vezes mais alto que a Estátua da Liberdade. A famosa escultura é a prova de condições climáticas intensas. A Estátua da Liberdade é atingida por cerca de 600 raios todos os anos. Alguns fotógrafos tiveram a sorte de capturar esses momentos. A Estátua da Liberdade foi projetada para balançar ao vento. Durante ventos fortes, Lady Liberty pode balançar até 7,5 centímetros em qualquer direção, e sua tocha pode balançar 12. O peso da estátua pode ser comparado ao peso de um Boeing 737 vazio. Mas esta é apenas a parte externa de Lady Liberty. A construção metálica interna, ou seja, escadas, pilares e suportes, pesa mais 125 toneladas. É como uma pequena locomotiva. E a base de concreto embaixo pesa impressionantes 27 mil toneladas. Isso é como uma frota de 11 mil SUVs ou 180 das maiores baleias azuis. Os trabalhadores levaram 4 meses para montar totalmente a estátua no pedestal. Ela está conectada ao pedestal, então não pode ser levantada separadamente.
e toda a estrutura metálica interna pode ser vista através do teto de vidro do pedestal. Embora o trabalho interior ainda estivesse em andamento, você já podia ver a estátua em toda a sua beleza. Há uma base em forma de estrela no chão. São os restos do antigo Fort Wood, na ilha. Em seguida, vem o pedestal de granito, que tem um mirante próprio, e logo acima, a estátua. Visitar a Lady Liberty é um bom treino. Os visitantes precisam subir 354 degraus para chegar até a coroa. Dentro da coroa, há 25 janelas, proporcionando vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade de Nova York. Também é um espaço muito menor do que você pode imaginar. A coroa de Lady Liberty é adornada com 7 pontas. Alguns dizem que essas pontas representam 7 continentes e os 7 mares do mundo, trazendo o conceito universal de liberdade. Outros pensam que representam raios de sol. A Estátua da Liberdade foi montada pela primeira vez perto do Parc Monceau, em Paris. Os habitantes locais a amavam tanto que a chamavam de Senhora do Parque. Foram usados 300 tipos diferentes de martelos para moldar o cobre, que era tão pesado quanto um elefante africano. Para a conclusão da estátua, foi feita uma das primeiras campanhas de financiamento coletivo da história. Primeiro, o escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, que criou a estátua, levantou fundos em seu país para construí-la. Depois, mais de 120 mil doadores nos Estados Unidos se juntaram para levantar fundos para o pedestal. Lady Liberty recebeu uma nova tocha com chama durante a reforma de 1984. Ela foi feita de cobre e coberta com folha de ouro 24 quilates. A tocha original teve que ser substituída devido a um vazamento de água. Agora, a tocha original pode ser vista no Museu da Estátua da Liberdade. Na mesma reforma, a estátua ganhou um tapa-nariz e uma melhor estrutura de sustentação. A original não era tão perfeita. Eles descobriram que a cabeça havia sido instalada a mais de meio metro do centro e o braço estava a 40 centímetros do corpo. O monumento tem a altura de um prédio de 22 andares. Seu rosto é tão comprido quanto uma cama queen size e suas mãos têm o dobro do comprimento. Se essa senhora quisesse comprar sapatos, eles teriam que ser do tamanho 879. Sua cintura é tão grossa quanto um ônibus de 2 andares. E ela é cerca de 5 vezes mais pesada que um T-Rex. É praticamente impossível vê-la quando você a visita, mas Lady Liberty está de pé sobre uma algema e correntes quebradas, defendendo a libertação. Seu pé direito está ligeiramente levantado. Bartholdi primeiro pensou em colocar correntes na mão da estátua, mas decidiu por uma tabuleta com a Declaração da Independência dos Estados Unidos na mão esquerda. O pedestal agora abriga um museu, onde você pode aprender tudo sobre a história da estátua. A partir daí, é possível subir uma escada estreita de metal duplo de 354 degraus até a coroa. O espaço é tão restrito que acomoda apenas 10 pessoas por vez, mas tem impressionantes 25 janelas. A tocha está fechada para visitantes. Bartholdi foi auxiliado em seus projetos da estrutura de Lady Liberty por Gustave Eiffel, um famoso engenheiro estrutural que, você deve ter adivinhado pelo nome dele, projetou a Torre Eiffel. Eiffel projetou a estrutura e as estruturas que sustentam a Estátua da Liberdade. A Liberty Island só recebeu esse nome em 1956, 70 anos após a instalação da estátua. Até então era conhecida como Great Oyster Island. Depois, Bedlow Island, em homenagem a seu dono, um holandês. Em algum momento também foi chamada de Love Island, por ordem do governador Francis Lovelace. Você não pode chegar a Liberty Island em um navio particular. A única maneira oficial permitida de chegar lá é pela balsa de Statue Cruises. Embora seja alta e gigante, a Estátua da Liberdade nem sempre fica parada. Quando o vento é forte o suficiente, ela balança cerca de 7,5 cm. Sua tocha balança até o dobro disso. Em dias calmos, se você olhar de perto para os pés dela, às vezes dá para vê-la fazendo uma dancinha por baixo daquele manto esvoaçante. Não é verdade. Você sabia que há mais de uma Estátua da Liberdade? Uma réplica em bronze da irmã mais nova dela serviu de modelo para a Estátua de Nova York e fica nos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Uma réplica com um quadro do tamanho do icônico monumento fica em uma ilha no rio Sena, também em Paris. Há uma cópia da tocha em tamanho real folhada a ouro na entrada do famoso túnel Pont de l'Alma, em Paris.
De volta a Nova York, se você olhar bem de perto o rosto da Lady Liberdade, pode ver claramente que a famosa estátua foi inspirada em ninguém menos que o popstar dos anos 50, Elvis Presley. Não, estou só brincando. A Estátua da Liberdade foi projetada por Frederick August Bartholdi, 60 anos antes de Elvis nascer. As pessoas têm opiniões diferentes sobre quem realmente inspirou o rosto da Lady Liberdade. De acordo com uma teoria, a modelo para ela era a bela Isabella Boyer. A Isabella nasceu em 1841 em uma família rica de Paris. Quando completou 22 anos, mudou-se para Nova York para se casar com um empresário americano e se tornou uma socialite. A verdadeira história sem glamour é que Bartholdi modelou o rosto em homenagem à sua mãe, com quem eu acho que Elvis se parecia. Outra teoria sugere que a Lady Liberdade pode não ter sido modelada como uma mulher branca ocidental como se pensava anteriormente. Quando jovem, o Bartholdi fez uma viagem ao Egito e, depois de ver as pirâmides, se inspirou para criar esculturas colossais. Mais velho e bem-sucedido, Bartholdi voltou ao Egito para propor uma nova escultura na entrada do Canal de Suez. A escultura deveria se chamar Egito levando a luz para a Ásia e mostrava uma figura encapuzada segurando uma tocha para guiar os viajantes pelo canal. Bem, essa custou caro, mas ele manteve a ideia na cabeça até que outra oportunidade surgiu no porto de Nova York. Essa é a aparência dessa estátua há 135 anos. Sim, a cor dela é bem diferente. É a mesma cor do fio de luz por dentro. Todo o exterior da estátua é feito de cobre. Cerca de 20 anos depois de instalada, ela ficou completamente verde, porque o ar e as chuvas frequentes oxidaram gradativamente o metal, chamado de pátina. E esse metal é extremamente fino. Os designers poderiam ter feito essas chapas de metal mais grossas, mas a estátua ficaria ainda mais pesada e cairia com seu próprio peso. Se fosse um pouco mais fina, a severa oxidação e corrosão do metal teriam feito buracos na estátua. O escultor pensou bem na composição dela e levou mais de 10 anos para construí-la. Mas tudo começou com esse modelo feito de barro, que tinha apenas 1 metro de altura. Então você provavelmente seria mais alto que essa mini estátua da Liberdade, mesmo com o braço levantado. O próximo modelo foi feito de gesso. Ao aumentar o tamanho, o escultor poderia adicionar e refinar os detalhes da estátua. Por exemplo, um detalhe que você nunca conseguiria ver da Ilha da Liberdade ou mesmo do pedestal são as algemas nos tornozelos. Parece que ela as tirou, simbolizando a liberdade. O próximo modelo tinha 1 metro de altura, ou o comprimento de um ônibus escolar. Isso é cerca de 1/4 do tamanho real da estátua, e era o tamanho máximo que cabia na oficina do escultor. Em seguida, o escultor começou a fazer as peças em tamanho real, a cabeça e a mão segurando a tocha. A outra mão segurava uma placa de pedra com algarismos romanos em relevo, significando 4 de julho de 1776, a data da independência americana. Então era hora de construir a versão final da Estátua da Liberdade. Os construtores precisavam primeiro de todas as partes da estátua feitas de gesso. Aqui está a cabeça dela. Eles pegaram placas de madeira paralelas umas às outras e as empurraram contra o modelo. As bordas das placas foram então moldadas para que replicassem perfeitamente as formas e curvas da estátua. Em outras palavras, era um molde. Em seguida, a estrutura de madeira foi colocada no chão e coberta com uma folha de cobre da espessura de uma moeda. Tudo o que restava era moldar cuidadosamente a folha de cobre nas curvas da estátua com malhos para madeira macia e uma prensa. A estátua e o pedestal juntos custaram $500 mil. Os apoiadores franceses levantaram fundos para construir a estátua e os americanos pagaram pelo pedestal em que ela ficaria. Corrigido para os dias de hoje, esse valor seria mais de $10 milhões. A estátua foi concluída na França e depois enviada para a América, embalada em centenas de caixotes de madeira. Mais de 200 mil americanos esperavam para receber o navio que transportava a Lady Liberdade quando ela chegou ao porto de Nova York. A estátua foi montada em 4 meses na ilha de Bedloe, que agora é conhecida como Ilha da Liberdade. Um erro pode ter sido cometido quando a Estátua da Liberdade foi montada. Durante uma inspeção em 1982, os trabalhadores perceberam que sua cabeça havia sido instalada 50 centímetros fora do centro. Sim, às vezes eu também me sinto assim. Seguindo a rua em frente ao famoso túnel Pont de l'Alma de Paris, está a Chama da Liberdade. Essa é uma réplica em tamanho real da chama da tocha da Lady Liberdade, toda folhada a ouro. Esse monumento foi oferecido à França em 1989 por doadores de todo o mundo como agradecimento pela Estátua da Liberdade e como símbolo da amizade franco-americana.
Cerca de 4,5 milhões de pessoas visitam a famosa estátua todos os anos. Em comparação, cerca de 3,75 milhões de pessoas visitam a London Eye a cada ano. Isso faz da Estátua da Liberdade uma das atrações turísticas mais populares do mundo. Quase 100 anos depois que a estátua foi erguida, a tocha dela foi reformada. Em 1984, a tocha original de cobre e vidro foi substituída por uma nova, coberta com folhas de ouro 24 quilates. A tocha é o único local não acessível aos visitantes devido aos danos que sofreu anteriormente, tornando perigoso subir até lá. A Estátua da Liberdade tem 45 metros de altura. São como 10 girafas empilhadas sobre o pescoço uma da outra. Comparado ao tamanho de uma pessoa, você teria que ficar nos ombros de 25 amigos para alcançar a tocha que fica na mão direita. A base de concreto e o pedestal tornam a estátua ainda mais alta. São 93 metros do chão até o topo. Então vamos entrar nela. Temos que passar pelas portas de uma base em forma de estrela. Você tem duas opções, pegar o elevador até o mirante ou subir os 192 degraus. Primeiro você. Há escadas para subir e outra escada para descer, evitando as multidões e o trânsito. As escadas levam você até a altura de um prédio de 6 andares, no mirante, bem no topo do pedestal. Para chegar à coroa da estátua, precisamos ir até o 7º andar, onde vemos uma escada em dupla hélice. Ela passa bem dentro dos postes de ferro, a espinha dorsal da Estátua da Liberdade, projetada por ninguém menos que Gustave Eiffel. Você sabe, o cara da Torre Eiffel. E essa escada é dupla, porque tem um lado para subir e outro para descer. Há também um espaço onde você pode descansar caso fique exausto durante a subida. Sim, eu fiz isso. E sim, você precisa. E tem que reservar antes. Ao subir a estátua, você pode ver exatamente como as 300 placas de cobre foram presas à estrutura de metal. A história de como exatamente eles fizeram isso é fascinante. Você também pode distinguir detalhes específicos da estátua, como as dobras do vestido e até mechas do cabelo. 354 passos dados. Parabéns, você chegou ao mirante na coroa da Estátua da Liberdade. É bem aconchegante lá em cima e cabe em poucas pessoas. Você pode espiar o Porto de Nova York por 25 janelas de vidro. Elas simbolizam as pedras preciosas do nosso planeta. E há fortes luminárias atrás de você que iluminam os vidros. Elas acendem à noite para que os navios que passam possam ver o brilho da coroa da estátua. A entrada na tocha não é permitida para turistas, mas só para você vamos abri-la por 1 minuto. Para chegar lá em cima, você tem que descer. Sim, perto do pescoço da estátua, há uma escotilha que leva por uma passagem estreita até o braço direito da estátua. Então você tem que subir as escadas até o pulso. Aí outra escada o levará ao cabo da tocha. Abra a porta cilíndrica e, uau, você está no deck de observação mais alto da Estátua da Liberdade. Há muitos anos, apenas os trabalhadores têm permissão para chegar até aqui. No início, esse braço ficou separado no Parque Madison Square por 6 anos para chamar a atenção para essa campanha, até que os problemas de financiamento fossem resolvidos. Antes mesmo de chegar aos Estados Unidos, a cabeça da estátua esteve em exibição na Feira Mundial de Paris, para ajudar a arrecadar dinheiro para o projeto. A luminária da estátua deveria servir originalmente como um farol, mas não era brilhante o suficiente, assim como eu, e a luz mal conseguia chegar a Manhattan. O escultor Bartholdi se ofereceu para cobrir toda a estátua de ouro e deixá-la mais brilhante. Essa ideia teria sido muito cara, então nunca foi colocada em prática. As ponteiras originais acima da cabeça dela ficaram enferrujadas, então as que você vê agora foram colocadas muito mais tarde. A Estátua da Liberdade tem 93 metros de altura e fica na Ilha da Liberdade, em Nova York. Ela é uma das atrações turísticas mais famosas que a Big Apple tem para oferecer. E foi dada de presente para a América pela França em 1886. A estátua foi projetada por um escultor francês chamado Frédéric Auguste Bartholdi. Acredita-se que o rosto dela seja inspirado na mãe de Bartholdi, a Charlotte. O nome completo da estátua é A Liberdade Iluminando o Mundo. Mas vamos utilizar a versão abreviada para o resto deste vídeo. O custo total para construir a estátua foi de mais de $500 mil. Corrigido para os dias de hoje, o valor seria de cerca de $10 milhões. Levou 5 anos para levantar a quantidade necessária de dinheiro para construí-la. O projeto foi concluído na França em 1885. A estátua foi desmontada em 350 peças para que pudesse ser transportada para a América. O navio francês, chamado Isère, levou a estátua de Paris para Nova York. No entanto, um desastre quase impediu a chegada dela.
O navio ficou perto de afundar durante uma forte tempestade na viagem. Levou 4 meses para remontar as 350 peças quando elas chegaram a Nova York. E o monumento foi inaugurado oficialmente em outubro de 1886. A estátua é feita de 300 placas de cobre sobrepostas. Essas placas pesam um total de 31 toneladas. Outras 125 toneladas de ferro foram usadas para construir a fundação dela. A estátua em si pesa 225 toneladas. Sua coroa tem 25 janelas e acredita-se que elas representem os minerais naturais da Terra. A Estátua da Liberdade era a estrutura de ferro mais alta já construída quando foi inaugurada em 1886. Mas hoje ela não fica nem entre as 5 maiores quando o assunto são as estátuas mais altas que existem. Vamos dar uma olhada em vários monumentos no mundo todo que, em alguns casos, ultrapassam a famosa estátua de Nova York. Mas, antes de chegarmos a gigantes do mundo das estátuas, você precisa saber uma coisa. Nem todas as mais famosas são espetáculos fisicamente imponentes. Alguns dos monumentos mais conhecidos são, na verdade, bem pequenos. Isso inclui o Menino de Ferro, localizado em um dos quintais em Estocolmo, na Suécia. A escultura retrata um pequeno menino envolvendo os joelhos com os braços. Ela foi criada por um artista sueco chamado Lis Eriksson em 1967. A estátua tem apenas 15 centímetros de altura. O nome completo do pequeno monumento é O Pequeno Menino que Olha para a Lua. Mas as pessoas o encurtaram por conveniência. O Menino de Ferro recebe todo tipo de presentes estranhos ao longo do ano. Às vezes, pode ser visto usando uma touca ou um cachecol. Os visitantes também deixam moedas, frutas e sushi no banco de pedra onde ele fica. Há outro famoso monumento mundial que é literalmente tão pequeno quanto um rato. Na verdade, 2 ratos. O monumento é chamado The Philpott Lane Mice e pode ser encontrado em Londres. Ele retrata 2 ratos brigando por um pedaço de queijo. A estátua foi construída em 1862. A história conta que uma vez 2 trabalhadores da construção civil tiveram uma discussão. Um foi acusado de ter roubado o almoço do outro. Dizem então que esse pequeno monumento foi deixado como uma homenagem ao acontecimento. Começando então pelos 5 monumentos mais altos do mundo, temos a Estátua da Crença. Ela fica em Nathdwara, na Índia, a impressionantes 106 metros de altura. A estátua retrata Shiva, um importante símbolo do hinduísmo. Cerca de 2.800 toneladas de aço foram usadas na construção da enorme estátua. Um jardim de 28 metros quadrados a cerca e mais de 750 trabalhadores participaram da construção do monumento. Seu tamanho permite que seja visto de Kankroli Flyover, que fica a cerca de 21 quilômetros de distância. As obras de construção começaram em 2012, mas a estátua foi concluída recentemente. Provavelmente não é surpresa que hoje seja uma grande atração turística em Nathdwara. A estátua do Buda Ushiko está localizada em Tsukuba, no Japão. É a 4ª estátua mais alta do mundo, com uma altura de 120 metros. O monumento pesa incríveis 4.000 toneladas e foi construído em 1993 para comemorar o nascimento de Shinran, um famoso monge japonês. A mão esquerda do monumento tem 18 metros de comprimento. Os turistas podem pegar um elevador até a galeria de observação, localizada a quase 85 metros. Desse lugar, os visitantes são agraciados com vistas incríveis. Em um dia claro, você consegue ver até a torre de transmissão Tokyo Skytree, que fica a aproximadamente 67 quilômetros do monumento. Os lindos jardins no entorno da estátua são repletos de flores da estação. Os visitantes podem apanhar algumas e levá-las para casa. Você consegue encontrar cosmos em setembro e outubro, papoulas em maio e peônias e hortênsias em maio e junho. O terceiro monumento mais alto do nosso planeta é o Laikyon Sathkar. Ele fica em uma cidade chamada Katakan-Taung, em Myanmar. A estátua tem 129 metros de altura e sua construção começou em 1996, levando 12 anos para ficar pronta. O monumento foi apresentado ao público em fevereiro de 2008. A construção levou muito tempo, pois foi financiada pelo público. O monumento é uma representação do Buda Shakyamuni, que muitos acreditam ser o fundador do budismo. A escultura é pintada de amarelo, que é considerada a cor da sabedoria no budismo.
Cada elemento do monumento é extremamente preciso e detalhado. Muitos turistas não fazem ideia de que dentro do monumento existe um elevador especial que dá acesso a 27 andares diferentes. Os visitantes podem entrar na estátua e observar pinturas nas paredes dos andares inferiores. O interior do monumento também abriga um templo. A área externa também é um local popular para os turistas. Aqui você pode encontrar um jardim de ficus religiosa no entorno, com mais de 9.000 árvores. Não só há muitas plantas ao redor do monumento, como também há milhares de estátuas de Buda em miniatura. Mantendo o tema dos monumentos que retratam Budas, o vice-campeão na competição do maior monumento do mundo é o Buda do Templo da Primavera. Você vai encontrá-lo em Henan, na China. Ele tem mais de 153 metros de altura. O monumento é composto por mais de 100 quilos de ouro, 3.300 toneladas de liga de cobre e 1.500 toneladas de aço. Além disso, abrange uma área de mais de 1.021 metros quadrados. A base, em forma de diamante sob a estátua, consiste em 6.666 Budas em miniatura. Ela levou 11 anos para ser construída. As obras começaram em 1997 e a estátua foi inaugurada em 2008. Todo o projeto do Templo da Primavera custou cerca de 50 milhões de dólares, com 18 milhões de dólares gastos diretamente nos materiais e na construção do monumento. Já que você esperou até agora, vamos descobrir a identidade da estátua mais alta do mundo. A Estátua da Unidade fica no estado de Gujarat, na Índia. Sua altura? Ela bateu o recorde com seus 183 metros. Vale a pena esperar, né? A estátua é uma homenagem ao Homem de Ferro da Índia, Sardar Vallabhbhai Patel, que foi o primeiro vice-primeiro-ministro da Índia, de 1947 a 1950. Ele foi o responsável pela fusão de mais de 560 antigos principados no que hoje conhecemos como a União da Índia. Notavelmente, quando comparado com as outras estátuas que vimos, o Homem de Ferro levou apenas 3 anos e meio para ser feito. Ele foi construído por uma equipe de 300 engenheiros e 3.400 trabalhadores. O monumento é composto por cerca de 70 mil toneladas de cimento e cerca de 25 mil toneladas de aço. 12 mil painéis de bronze cobrem a estrutura. A base do monumento foi construída com mais de 129 toneladas de sucata de ferro doadas por quase 100 milhões de agricultores de toda a Índia. Ao todo, a estátua pesa um total de 1.700 toneladas. A Estátua da Unidade tem uma galeria para visualização, que pode acomodar 200 visitantes por vez. Também abriga um museu com 2.000 fotografias, 40 mil documentos, apresentações de vídeo e um centro de pesquisa. Ela toda tem quase o dobro do tamanho da Estátua da Liberdade. Uau! Então, tirei umas pequenas férias e viajei para Nova York. Ah, grande maçã! A cidade onde vivem mais de 8 milhões de pessoas. A casa da Broadway, do Empire State Building, do Central Park e da Estátua da Liberdade. A Lady Liberty veio da França para os Estados Unidos em 1885, em mais de 300 peças de cobre. Ela veio com instruções. Alguma montagem é necessária, pilhas não incluídas. Ela foi um presente dos franceses para os norte-americanos, mas a parte receptora teve que preparar o pedestal para a instalação. Em vez de Nova York, a estátua poderia ter ido para Baltimore, Filadélfia, Boston ou até mesmo São Francisco. Todas essas cidades estavam dispostas a pagar pela construção se recebessem a estátua, mas os nova-iorquinos também a queriam. Eles começaram a campanha de arrecadação de fundos e conseguiram todo o dinheiro necessário. Assim, a estátua oficialmente chamou Nova York de casa em 1886, onde ainda reside. Desculpe aí, Filadélfia, mas adoro seus cheesesteaks. De qualquer forma, a Estátua da Liberdade foi minha primeira parada e fiquei muito animado, mas eu não tinha ideia do que viria a seguir. Dia 1. Cheguei à cidade de Nova York e, como primeira coisa, peguei a balsa para a Ilha da Liberdade. Eu já podia vê-la bem longe, no meio do porto. Conforme a balsa se aproximava da estátua, todas as pessoas começaram a tirar fotos com ela. Eu não fui uma exceção. Pedi a alguém que tirasse uma foto minha, me afastei da estátua, olhei para a câmera e sorri. Mas o cara me pareceu em choque. Eu perguntei a ele o que havia de errado, mas ele não conseguia dizer nada. Ele apenas apontou para a Estátua da Liberdade.
Bem, para onde ela costumava estar. Como a estátua havia desaparecido? Eu disse que estava lá, mas no segundo seguinte simplesmente sumiu. Outras pessoas também viram isso e começaram a se perguntar o que aconteceu, mas ninguém tinha a menor ideia. Mesmo assim, chegamos ao cais e descemos da balsa. Parecia que era apenas um truque, mas aparentemente não era. A Estátua da Liberdade havia realmente sumido e seu pedestal estava completamente vazio. Claro, algumas pessoas subiram nele fingindo ser a Estátua da Liberdade para tirar fotos. Logo, as autoridades chegaram e não deixaram ninguém sair da ilha. Disseram que queriam fazer uma investigação e prender o ladrão, já que o ladrão ainda deveria estar em uma ilha. Como se realmente fosse possível roubar a Estátua da Liberdade. Eles interrogaram todas as pessoas na ilha. Passamos o dia todo ali e, no final, tiveram que nos liberar. Quem teria escondido a Estátua da Liberdade no bolso? Que surpresa! Dia 2. Essa foi uma situação maluca, então decidi ficar em Nova York por um tempo para ver como a situação iria progredir. Claro, de manhã, a notícia estava em todos os jornais, revistas e em programas de entrevistas na TV. Todos os banners da Times Square exibem fotos da estátua com os títulos: "Você me viu? A Estátua da Liberdade desapareceu." E até manchetes dramáticas como: "O roubo do século, a Estátua da Liberdade foi roubada." Bem, toda a Grande Maçã ficou de luto pela perda. Tem uma quantidade maluca de gente colorida de azul esverdeado, como a cor da estátua, usando vestidos e a coroa de espuma de souvenir da Lady Liberty. Por sinal, acabaram os estoques de itens como esses de lojas de souvenir locais, assim como todas as pequenas estátuas da Liberdade de plástico. Estou tentando evitar o Instagram ou qualquer outra rede social. Cada celebridade, cada usuário, posta fotos da estátua com um emoji, chorando e um coração partido. A internet se transformou em um grande memorial. À noite, o Empire State Building está brilhando azul esverdeado em homenagem à estátua desaparecida. Dia 5. Nova York está ainda mais lotada agora. Parece que os Estados Unidos inteiros vieram para a cidade se certificar de que a estátua realmente desapareceu. E que essa não é uma farsa da internet, como se precisássemos de mais uma fake news. Agora, a orla de Manhattan, de onde a balsa costumava ir para a Ilha da Liberdade, está superlotada. Há muitos fãs pintados de azul esverdeado, que honestamente me assustam um pouco, que ficam lá o dia todo, esperando que a estátua de alguma forma reapareça. Ninguém tem permissão para ir para a Ilha da Liberdade. Todos os melhores detetives do mundo chegaram ao local para investigar este caso, tentando descobrir o que poderia ter acontecido. Dia 10. A França anunciou oficialmente que fará uma nova Estátua da Liberdade para Nova York. É uma atitude muito bonita da parte dos franceses, mas as pessoas ficam chorando, dizendo que nenhuma nova Estátua da Liberdade poderia substituir a original tão amada. Você se lembra que, em 1885, havia outras cidades como Boston e Filadélfia que também queriam obter a estátua? Bom, agora elas estão culpando Nova York por perder uma estátua de 46 metros de altura, pesando 200 toneladas, alegando que isso nunca teria acontecido se a estátua estivesse em Boston. O que, honestamente, soa absurdo. Além disso, você sabia que existem mais estátuas da Liberdade no mundo? Há uma versão menor dela que foi dada pelos cidadãos norte-americanos à França alguns anos depois de a original ter chegado em Nova York. Este pequeno monumento de apenas 11 metros de altura fica perto da Ponte Granelle, em Paris. Bom, até alguns dias atrás, para confortar os americanos, a França transportou o pequeno exemplar de Paris para Nova York e o colocou no pedestal para substituir a que havia sumido. Bom, considerando que esta é mais de 10 vezes menor que a original, ficou um pouco engraçado. Mas acho que os nova-iorquinos não conseguem imaginar Nova York sem ela, mesmo que seja apenas uma réplica. Além disso, há uma cópia em tamanho real da tocha da Lady Liberty em Paris. Bom, ela também foi transportada para Nova York e colocada na Ilha da Liberdade como um monumento. Enquanto isso, as pessoas em Las Vegas, no New York Cassino e Hotel, estão em um silêncio ensurdecedor, tentando ficar fora do radar sobre essa confusão de estátuas. Dia 20. O mundo começou uma grande campanha de arrecadação de fundos para financiar a nova Estátua da Liberdade. E logo acabou. Precisou de apenas 2 horas e 47 minutos para levantar todos os 100 milhões de dólares necessários. Quase 2 bilhões de pessoas de quase todos os países do mundo doaram. A construção vai começar dentro de 2 semanas em Paris, como nos velhos tempos. E então, ela será transportada para os Estados Unidos novamente. Boston ainda está insistindo que não devemos mais confiar a estátua a Nova York.
Mas eu não acho que eles conseguirão persuadir o mundo, porque esta pequena réplica no pedestal ainda parece estranha. Eu nunca vou me acostumar com isso. Além disso, a partir de hoje, turistas estão autorizados a viajar para a Ilha da Liberdade pela primeira vez desde o incidente. Parece que toda Nova York deseja visitar a ilha agora. Então as autoridades tiveram que usar uma fila digital. Todos os ingressos para os próximos 2 meses já estão reservados. Isso aconteceu em menos de 10 minutos. Bom, considerando os 8 milhões de nova-iorquinos e os mais de 250 milhões de turistas que a cidade de Nova York recebe todos os anos, acho que poderei visitar a ilha na próxima década. Dia 31. Notícias malucas. Não acredito. A Estátua da Liberdade, e quero dizer a original, está de volta. Dizem que reapareceu no meio da noite. A réplica menor agora está ao lado do pedestal, e a Lady Liberty, original, está em seu devido lugar. Eu precisava ver isso, então corri para o porto, assim como todo mundo em Nova York. Ela realmente está de volta. Ninguém sabe ainda o que aconteceu. As grandes mentes do mundo ainda não conseguem resolver o mistério. David Copperfield tem um álibi sólido. Mas se você me perguntar, eu acho que a estátua saiu sozinha. Talvez ela só precisasse de umas férias. Posso imaginar ela curtindo uma praia na América Central? Não posso culpá-la por isso. Ficar lá, de pé, por mais de 100 anos, sem um único dia de folga, sempre sendo paciente com todas as pessoas constantemente tirando fotos, isso não é um trabalho fácil. Estou feliz que ela tenha tirado umas férias. Talvez não a percamos por mais 15 décadas. Ei, estávamos todos preocupados. E ela está parada lá, como se nada tivesse acontecido. Relaxem, pessoal. Estou de volta. Esta é a Ilha da Liberdade, perto de Manhattan, em Nova York. E esta aqui é a nossa heroína, a Estátua da Liberdade. Ela tem 46 metros de altura. É como se fossem 10 girafas sentadas no pescoço uma da outra. Comparado ao tamanho de uma pessoa, você teria que se apoiar nos ombros de 25 amigos seus para alcançar a tocha, que fica na mão direita dela. A base de concreto e o pedestal deixam tudo ainda mais alto. São 93 metros do chão até o topo. O peso pode ser comparado ao de um Boeing 737 vazio. Mas isso é apenas o revestimento externo da estátua. A construção metálica interna, isto é, as escadas, pilares e suportes, pesam outras 125 toneladas, que é como uma pequena locomotiva de trem. E a base de concreto embaixo chega a impressionantes 27 mil toneladas. É como uma frota de 11 mil SUVs grandes, ou 180 das maiores baleias azuis. E esta é a aparência da estátua há 135 anos. Sim, bem diferente. Da mesma cor que você veria se cortasse um fio elétrico, porque é toda feita de cobre. Cerca de 20 anos depois de ter sido instalada, ficou completamente verde. Isso porque o ar e as chuvas frequentes oxidaram gradativamente o metal. E esse metal é extremamente fino. Os designers poderiam ter feito essas placas mais grossas, mas a estátua ficaria ainda mais pesada e já teria caído com o próprio peso. Se fossem um pouco mais finas, haveria buracos na estrutura em razão da forte oxidação e corrosão do metal. O escultor pensou sobre a construção e levou mais de 10 anos para concluí-la. Mas tudo começou com esse modelo, feito de argila. Ela tinha apenas 1,20 m de altura. Então você provavelmente seria mais alto do que a mini Estátua da Liberdade, mesmo com a mão dela levantada. O modelo seguinte foi feito de gesso. Ao aumentar o tamanho, o escultor pôde adicionar e refinar os detalhes. Por exemplo, um detalhe que você nunca conseguiria ver da Ilha da Liberdade, ou mesmo do pedestal, são as algemas. Parece que a estátua jogou fora, simbolizando a liberdade. O próximo modelo tinha 10 metros de altura, ou o comprimento de um ônibus escolar. Isso é cerca de 1/4 do tamanho real. E era o máximo que cabia na oficina do escultor. Em seguida, ele começou a criar as peças em tamanho real. A cabeça e a mão segurando a tocha, a outra mão segurava uma placa de pedra com algarismos romanos gravados, significando 4 de julho de 1776, o dia em que os Estados Unidos assinaram a Declaração de Independência. Outro detalhe simbólico é a coroa. Os 7 raios nela representam os 7 mares e os 7 continentes, conforme os americanos. Em outras palavras, todo o oceano e a massa continental do mundo. Então era hora de construir a versão final. Os construtores precisaram primeiro de absolutamente todas as partes feitas de gesso. Aqui está a cabeça dela. Eles pegaram lâminas de madeira paralelas umas às outras e as empurraram contra o modelo. As bordas das lâminas foram então modeladas de modo que reproduzissem perfeitamente as formas e curvas. Em outras palavras, era como um gesso. Em seguida, a estrutura de madeira foi colocada no chão e coberta com uma placa de cobre. Tudo o que restou foi moldar as placas de cobre nas curvas da estátua com martelos e uma prensa.
Essas placas foram então reforçadas internamente com tiras de ferro. Esse procedimento foi repetido 350 vezes. É assim que várias placas de cobre separadas formam a Estátua da Liberdade. Mas se você juntasse tudo, ela simplesmente desabaria sob o próprio peso ou seria derrubada pelo vento. E é aí que entra Gustave Eiffel. Sim, este é o engenheiro francês que mais tarde construiu a estrutura metálica mais famosa do mundo, a Torre Eiffel. Eiffel desenhou o pilar de ferro que serviria de espinha dorsal da obra. E então, estruturas de metal menores foram adicionadas ao seu redor. Posteriormente, todas as 350 placas de cobre seriam anexadas. E aqui, você já pode ver a forma da futura estátua. As estruturas metálicas repetem o formato da tocha, da cabeça e da placa de pedra na mão esquerda. Mesmo que a estrutura metálica pese mais de 100 toneladas, ainda é bastante flexível. Mesmo agora, a Estátua da Liberdade totalmente montada balança um pouco. Em um vento forte, ela pode se mexer 10 centímetros no topo. Levou cerca de 10 anos para a obra ser finalizada. A cabeça foi exibida em um museu em Nova York. E a mão com a tocha na França. Tudo para arrecadar dinheiro para o projeto. Mesmo assim, foram permitidos visitantes dentro da cabeça e da tocha. Agora, era hora de enviar o trabalho finalizado para Nova York. Assim, todas as placas de cobre e metal foram desmontadas, embaladas em 214 caixas e enviadas da França pelo Oceano Atlântico. Os trabalhadores levaram mais 4 meses para montar tudo no pedestal acabado. A estátua está fixada ao pedestal, portanto não pode ser levantada separadamente. E toda a estrutura metálica interna pode ser vista através do teto de vidro do pedestal. Embora as obras do interior ainda estivessem em andamento, já era possível ver toda a beleza da escultura. Lá está a base em forma de estrela no chão. São os restos do antigo Fort Wood na ilha. Em seguida, vem o pedestal de granito, que tem seu próprio mirante e finalmente a estátua. Agora vamos dar uma olhada dentro da estrutura e tentar chegar ao topo. Temos que passar pelas portas da base em forma de estrela. Então você tem uma escolha: pegar o elevador até o deck de observação ou subir os 192 degraus. E há uma escada para os turistas subirem e outra para descerem, o que evita aglomeração e trânsito. As escadas levam à altura de um prédio de 6 andares, até o deck de observação. Para chegar ao topo, precisamos ir até o 7º andar, onde vemos uma escada de caracol dupla. Ela passa por dentro dos pilares de ferro, que é a coluna vertebral da estrutura. E essa escada é dupla porque há uma sensação separada para subir e outra para descer. Também há um espaço para descansar da subida. Tem ainda um elevador, mas ele acomoda no máximo 3 pessoas e só é usado em emergências. Conforme se sobe, é possível ver exatamente como as placas de cobre foram presas à estrutura de metal. E também distinguir detalhes específicos, como as dobras do vestido e até mechas do cabelo da estátua. Então, 354 passos dados, parabéns, você chegou ao Mirante da Coroa. Ele é bem pequeno e cabem apenas algumas pessoas. Pode-se ver a Baía de Nova York através de 25 janelas de vidro. Elas simbolizam as joias de nosso planeta. E atrás, há uma forte iluminação com lanternas que iluminam o vidro. Elas são acesas à noite, de modo que os navios que passam podem ver o brilho da coroa. Bem, na verdade, a entrada da tocha não é permitida para turistas, mas só para você. Vamos abri-la por 1 minuto. Para chegar lá, é preciso descer. Sim, quase no pescoço. Há um alçapão que conduz por uma passagem estreita até a mão direita da estátua. Aí, você tem que subir as escadas até o pulso dela. E então outra escada o levará ao cabo da tocha. Abra a porta cilíndrica e pronto. Eis o deck de observação mais alto da obra. Faz muitos anos que apenas os trabalhadores têm acesso permitido aqui. Há ouro no metal de que a tocha é feita, mas se olhar de perto você consegue ver que não é a tocha original trazida da França. Cerca de 100 anos após a instalação da Lady Liberty, em 1986, chuvas frequentes e vazamentos de água danificaram a tocha, e ela teve que ser substituída. No início, a velha foi exibida como uma peça de museu logo no interior do pedestal da entrada. Mas, recentemente, um novo museu foi construído na ilha, e a tocha foi levada para lá. Existe um mito que diz que a Estátua da Liberdade é um presente do povo da França aos Estados Unidos, para comemorar os 100 anos de independência. Mas o dinheiro foi levantado em ambos os lados do oceano, e o próprio escultor estava inspirado para construí-la no Egito, próxima da estátua do Colosso. Além disso, a obra estava 5 anos atrasada para o 100º aniversário da independência. Outros rumores dizem que Thomas Edison uma vez quis fazer com que ela falasse. Ele queria colocar um grande fonógrafo nela, cujo som poderia ser ouvido até mesmo em Manhattan. Ainda bem que não fez isso, pois seria algo insuportavelmente barulhento na ilha e pareceria assustador.
virando um monte de pedras e seixos flutuando no vazio do espaço. Mas nada disso vai acontecer também. Estamos vivendo bem com o nosso núcleo sólido e quente. Contanto que esteja indo tudo bem, podemos continuar fazendo nossas coisas.